aqui no nosso estúdio eu recebo as professoras Maria Aparecida, que na verdade ela já foi professora, hoje é diretora, ou seja, ela vai trazer pra gente uma visão além de uma sala de aula, do contexto geral da escola. A gente também recebe aqui a Ruth Pereira, que é professora, já passou por várias faixas etárias também como professora. Obrigada pela presença de vocês. E a gente também tem aqui a Kelly Lopes, ela é psicopedagoga. Ela está em contato, né, com a escola, com os alunos, com os professores e também com as famílias. Obrigada pela presença de todas as três aqui. Vamos lá, queria que vocês começassem contando o que vocês vivem, o que vocês já viveram na sala de aula quando o assunto é essa pesquisa que a gente trouxe, essa falta de respeito que os alunos estão tendo pelos professores, a desvalorização. O que vocês já viveram? Eu vou relatar algo assim bem atual, né? Inclusive, essa semana mesmo eu parei, conversei com a turma, porque a violência, né? Às vezes a sociedade pode pensar que a violência é só violência física, mas não é. A violência verbal é muito grande, o xingamento, descredibiliza a nossa figura enquanto professor, nossa autoridade perante a sala. Então, comando simples regra simples que você às vezes dá para uma turma, para o bom funcionamento, para o andamento da sala, passar um conteúdo no quadro e pedir para copiar. Parece coisa simples, mas o menino sai de casa e não vai para a escola para fazer isso. Não, eles não estão indo mais para isso. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente qual é o tipo de resposta que, diante de uma demanda natural do ambiente escolar, qual é o tipo de resposta que você ouve. A gente só vai dar uma pausa rapidinho, peço licença para vocês, porque a gente vai ao vivo agora com a Marla Bermudes, porque começa hoje, gente, a CAPES Trade Show, que é a maior feira do setor varejista do estado. Vão ser 3 dias de feira com as principais tendências, lançamentos, palestras também, workshops. Então, a gente vai ao vivo com Marla Bermudes, que tem as informações pra gente. Boa tarde, minha amiga. Como é que tá o clima aí? Delicioso, né? Boa tarde, Robertinha. Boa tarde a todos que nos acompanham no Fala. Carvalhinho, mostra esse estande para garoto, como diz o Michel. Cara, a Boaz quando entra, não entra pra brincar não. O que é isso? Você anda aqui na feira, na CAPES, não tem um estande mais bonito que esse. É muito lindo, chama atenção, tá bem iluminado, cheio de LED e cheio de novos produtos. Carvalhinho, vamos mostrar aqui a estrela da festa. Vários produtos, né? Eu tô falando aqui com a vice-presidente da Boaz Alimentos, Eduarda, conta pra gente quais as novidades de hoje, fora que é lindo isso aqui, né? Nossa, o estande está lindo, aqui a gente toma um café delicioso, come receitas deliciosas, mas a gente traz várias novidades esse ano. A gente tem novas embalagens de mistura para bolo, estamos lançando 2 sabores novos, da linha cremosa, chocolate cremoso e milho cremoso, além da linha industrial que a gente está com a linha 25 quilos de farinha de trigo para pastel e pão crocante. Então a gente tem muita novidade aqui. Bacana, a Eduarda tirou um tempinho, porque ela é maravilhosa. Você vai apresentá-la agora? Agora tem a abertura da CAPES e depois a gente vai fazer um podcast falando de todas essas novidades e como é que está o stand e a participação de todo mundo por aqui. Arrasou, vou mostrar o stand um pouquinho, tá? Obrigada, Eduarda. Olha só, gente, você entra aqui, Robertinha, você pode comer o que você quiser, querida, porque aqui tem todas as receitas feitas com Boaz Alimentos. Olha que delícia. E aí, Carvalhinho, vamos mostrar ao vivo ali, ó, o cafezinho. Ele sai na hora pra galera que vem aqui pra experimentar as novidades e é esse o objetivo da Boaz, colocar aí todas as novidades, todos esses lançamentos pra galera que passar aqui na feira experimentar, provar, ter acesso e o stand tá cada vez mais lindo. Eu não sei se você tá conseguindo ter a dimensão que eu tenho aqui quando eu entrei. É a primeira vez que eu venho na CAPES e assim, eu fiquei passada com o tamanho desse stand maravilhoso da Boaz e é muito, de fato, muito bonito. Então aqui é uma experiência, sabe, gastronômica, onde você tem acesso a vários produtos. Vamos lá do outro lado, Carvalhinho, ver se você consegue passar aqui, a gente ao vivo mostrando pra você o estúdio, o stand, na verdade, da Boaz Alimentos. Olha, tá rolando receita ao vivo com as novas misturas aqui da Boaz Alimentos. Ai, gente, eu não tenho condição disso aqui, Robertinha. Vem fazer sua cozinha aqui, menina. Olha que
que coisa linda! E aí você viu que a Eduarda falou que tem novos sabores sendo lançados, então é a sua oportunidade de participar. Lembrando que essa feira dura 3 dias, começa hoje e vai até quinta-feira, com tudo de melhor que a Boás Alimentos tem para oferecer para a população capixaba. Robertinha, você ficou, vem dar um close, você ficou com água na boca? Eu sou uma formiga, Marla, eu amo. Olha só essa calda de chocolate. Faz o seguinte, minha amiga, coma por mim, tá? Amanhã eu tô aí também na CAPES. Esse evento é uma verdadeira experiência gastronômica. Gente, quem tiver oportunidade, né? Movimenta o mercado, traz novidades, desde, assim, para dona de casa, até mesmo para as grandes empresas, quem trabalha com isso. Todo mundo só tem a ganhar. Bacana demais, amigo. Ó, beijo pra você, aproveite bastante e come um pedaço desse bolo por mim, tá bom? Beijo, gata! Tchau! E eu convido você a continuar ligadinho agora aqui no Fala Espírito Santo, são 2 horas e 29 minutos. A gente volta a falar de uma pesquisa feita pelo Ministério da Educação. Você que perdeu essa informação, presta atenção porque é muito preocupante. Os resultados apontam que mais da metade dos estudantes diz se sentir acolhida pela escola, ok, mas menos de 40% dizem respeitar e valorizar o professor. O que isso quer dizer? 60% não valoriza, 60% não respeita o professor. Pensa, mais da metade tem esse comportamento. Meu Deus, para pensar o quanto isso pode impactar até mesmo no aprendizado do seu filho na sala de aula, porque o professor vai ensinar com medo. Se ele vai ensinar com medo, não flui da mesma maneira, estou errada? Certíssimo. Qual é a sensação de vocês, o medo na sala de aula, ele existe de fato? É real, o medo é real, às vezes você evita até chamar atenção, porque você não sabe como que aquele aluno, como que aquele menino vai reagir. Realmente dá medo de você, da violência sair do plano verbal e ir para a física. Às vezes você tem que fazer o quê? Você tem que observar a situação e identificar, não, esse aluno aqui eu posso chamar um pouco mais de atenção, eu posso chegar mais fundo. E tem aluno que não é melhor deixar, porque é capaz da situação piorar. Então, nós estamos nessa situação, você tem que analisar muito bem o terreno para que você faça com que o menino cumpra uma regra. Kelly, até ontem, vamos dizer assim, depois do pai, da mãe, do avô e da avó, o professor era a figura mais respeitada. Sim. O que aconteceu que chegou a esse ponto? Bom, o que acontece? Tá ligado? O que acontece? Antes, nós não tínhamos esse acesso livre à internet. Então, nós tínhamos a figura dos pais, dentro de uma hierarquia de respeito, e a sequência disso era a figura do professor, que estava aí nessa hierarquia de respeito. E as famílias, elas trabalhavam em parceria com esse educador, porque as famílias cobravam as regras, as normas, disciplina, e o professor, ele apenas reforçava dentro do universo escolar. Infelizmente, hoje, nós temos o contrário. A família, na sua maioria, ela delega a educação para a escola, ela não dá conta em casa e delega a educação para a escola. Então, quando esse professor, coordenador, toda a equipe escolar entra com a regra para que esse aluno respeite aquelas normas da escola, muitas vezes a família não gosta. Vai lá e reclama. Não, a professora foi dura demais. Então, a família não dá conta, delega para a escola, e quando a escola cumpre o papel que parcialmente é dela e a outra parte da família, a família ainda vai contra a escola. E, em meio a tudo isso, nós temos os educadores da internet, que esses meninos estão realmente largados, onde nós temos um mundo virtual ali, entre o real e o virtual, nós temos esses meninos, esses alunos, que funcionam num limbo, onde é estimulada a violência através de vídeo, é estimulada a violência através de músicas, e nós percebemos que, muitas vezes, as famílias não conversam sobre isso. E, quando o professor vai abordar esse tipo de assunto em sala de aula, esse professor ele é criticado. Então, nós temos uma crise real
na educação e também nas famílias. Tem já vários telespectadores participando com a gente. Boa tarde, eu sou professora. Hoje mesmo eu estava em sala de aula, eu fui agredida e xingada por um aluno. Engraçado que o aluno só tem 7 anos. Olha isso, gente. Como pode isso? Nós somos cobrados e não podemos fazer nada devido ao sistema. Tem outro relato aqui, no meu tempo de escola, bastava um A da professora e todos os alunos calavam a boca. Esse é o comentário do Ricieri de Itapuã. Tem gente falando, meu Deus, ainda bem que eu atuei com muito orgulho até 2005 em sala de aula. Hoje constatamos com tristeza o fim da instituição, né? Até fala da família e, consequentemente, o respeito, o amor aos professores. É muito triste. Maria Aparecida, você que hoje é diretora, você pode falar também, muito além de uma sala de aula, né? Pode falar por várias. Isso acontece em todas as turmas, em todas as salas, é cotidiano? Cotidiano, e não é mais sexto ou nono. Você tem desde o primeiro ano até o nono e até a EJA, né? Essa idade aqui que essa professora relatou é comum? 7 anos é segundo ano. Então, as crianças já estão vindo, né, com a Kelly fala, de um mundo virtual, e também não é só isso. A própria sociedade em si também traz um pouquinho de desrespeito à escola. Quando colocam, né, o que o professor deve falar, o que o professor deve agir. Então, assim, cada vez mais está tirando a autonomia do próprio professor, da própria escola, e com isso está se perdendo os valores, né? Então, assim, a agressão, hoje em dia, né, para professor, a física está grande, mas o desrespeito do dia a dia cada vez mais cresce. Por exemplo, esse ano, com a nova lei, né, federal contra o celular, a gente tem pego muitos alunos ainda tentando, levam para a escola. E, num caso, por exemplo, com a professora, ela pediu para guardar, não guardou, chamou a coordenação e ela Qual faixa etária? Essa foi uma menina de 14, 15 anos, né, da EJA, que a gente pega também adolescente na EJA. E ela simplesmente, desacatando, jogou um copo de água na cara da professora. Então, assim, desaba qualquer um. 14, 15 anos jogando um copo de água na cara dos professores. E aí, vamos supor, numa situação dessa, a gente pensa o quê? Ah, a família é chamada na escola? Chamada. Sim. E qual é a reação dos pais? A maioria das vezes, essa família não tem uma voz ativa com esse adolescente. Então, vai ouvir e a gente está ali para poder trabalhar pedagogicamente esse adolescente. Então, conversa e pede desculpa, mas assim não tem uns tratos assim, né, mais firme. A gente tenta trabalhar porque não podemos também ir além disso, né? A gente tem aí todos os estatutos, regimentos que não se pode, né, transferir aluno, não se pode penalizá-los como suspensão. Então hoje a gente está também à mercê. Então muitas vezes amarrados mesmo, né? Isso na rede pública, né? Isso. Na rede pública, né? Eu sou funcionária da rede e a gente fica... Então, essa é muita conversa. Essa menina, inclusive, volta a estudar, mas depois ela não voltou mais. Mas, assim, é desagradável porque a professora fica abalada, né? Ela ficou abalada, ela chorou muito, a gente teve que colocar outro professor na sala e os próprios colegas da escola também, da sala de aula, ficam atônimos, né? Porque, assim, por mais que seja cotidiano, a gente não espera isso. Sim. E nem eles. São tantas perguntas que você vai falando aqui, que você vai trazendo a resposta. Eu vou me perguntando tantas coisas. Primeiro de tudo, os pais têm consciência da postura desses filhos? Eles sabem que os filhos estão a esse ponto de desrespeito com os professores? Olha, na grande maioria, eles têm consciência, sim, Roberta. O que acontece é que eles minimizam essas ações. E eles falam, isso é da adolescência, isso é da fase, porque ela é teimosa, é rebelde, mas ela vai melhorar, ou eu também era assim e agora sou uma pessoa de bem. Os pais tendem a minimizar. Por quê? Educar dá trabalho. Nós entendemos que a nossa sociedade é uma sociedade onde geralmente a mulher também trabalha, o homem também, é tudo muito corrido, né? E às vezes o tempo de presença ele é menor. Mas, independente disso, o tempo que tem precisa ser um tempo de qualidade construtivo. E as famílias têm se esquecido exatamente desse momento e da importância dele. Eu estou recebendo aqui muitos comentários de professores, pedagogos, diretores, parará e pororô. Só que esse assunto aqui vai muito além do ambiente escolar pai e mãe. Eu quero que os pais participem comigo.
A gente não está fazendo aqui um bate-papo só para professor, só para a escola. É bate-papo para a família. Eu quero saber se você consegue enxergar quem é o seu filho na escola. Se você tem a consciência, pai, mãe, vô e vó, que às vezes cuida, né? São os tutores das crianças em casa. Se você tem consciência de tudo que seu filho anda fazendo na escola. Presta atenção, participa com a gente, porque o professor que vai ensinar com medo, isso vai impactar e de que forma na educação desses meninos? Eu vejo que o professor, além do medo, existe também uma desmotivação, né, de planejar uma aula para aquela turma, porque todos os dias sendo atacado, vai minando as forças desse profissional, vai minando o potencial de criatividade, o engajamento dele, e aí nós vemos a gente tem visto esse adoecimento em massa, que é reflexo de tudo isso, né, Roberta? No ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º, você percebe, né, como eles estão ali no auge ali da adolescência, eles estão em formação, a gente entende tudo isso, o cérebro está em formação, eles agem pela emoção. Mas quando você vê um menino que desrespeita tanto as regras, com tão pouca idade, e você chama a família, e a família chega com uma linguagem violenta. Às vezes a gente tem que segurar a mãe, segurar o pai, segurar o responsável para não bater na criança. Então chega com palavras duras, quer xingar o menino. Isso tudo reverbera para a gente, isso volta para a gente. Aí o que a escola faz? A escola para de chamar a família, porque o menino só entende essa linguagem violenta. Ele tem essa linguagem com a gente, porque na família dele é a única linguagem que ele entende. Às vezes o menino, você vai encostar a mão nele, ele é desse jeito, ele é arredio, porque ele não entende isso. Porque ele leva muita pancada, ele apanha muito. E a única linguagem que ele entende é essa. Mas sabe uma pergunta que eu me faço? No passado, essa linguagem era ainda pior. Se a gente pegar historicamente, a maneira que os pais agiam com os filhos, havia muito mais violência dentro de casa, né? Ou seja, o que está levando a esse comportamento? Não é só a falta de acolhimento dentro de casa. Eu acho que tem esses outros fatores também. Eu acho que é o que a Érica também colocou. Hoje em dia, a internet está trazendo muito assunto que não chegava para a gente. Os meninos, aí eu falo mais da faixa etária do ensino médio, os meninos, eles consomem muita violência. Isso aí, muita violência. É um público que tem sede nesse conteúdo e está o tempo todo. Bom, imagina o seguinte, nós temos o nosso cérebro social, né, que se desenvolve através do meio. O meio hoje não é somente essa sociedade real. Existe uma sociedade aí virtual, sem regras, sem lei, e que esses meninos estão mergulhados, às vezes, mais de 10 horas por dia. Então, eles estão, através dessa sociedade sem lei, se é que eu posso dizer que é uma sociedade, adquirindo informações e padrões comportamentais, trazendo isso para o mundo real como algo natural, normatizando esse padrão de comportamento. E eles não sabem diferenciar, né? Não. O fictício do real. Olha só, tem muitas mães participando aqui. É isso aí, quero pai e mãe também. Oi, sou mãe de um menino de 10 anos, tá? E o que eu ensino para o meu filho é que a professora é a segunda mãe dele. Tem gente dizendo aqui, olha, boa tarde, na minha época a gente formava uma fila. Se algum aluno não cantasse o hino nacional, a coordenadora brigava com a gente. Eu lembro que ela ficava até com uma régua na mão. Ninguém falava nada, todas as crianças obedeciam. E eu tenho ótimas lembranças dessa época. Ninguém se tornou revoltado por conta disso. Aí fala, meu Deus, vai fazer isso hoje, misericórdia. Tem gente dizendo, eu sou pedagoga e o ambiente escolar não me pertence, justamente por conta da violência. Eu perdi um amigo, professor de História no Rio de Janeiro, ele perdeu a vida porque não deu ponto para o aluno que precisava na prova. Olha que ponto as coisas chegam. Certamente a família se revoltando. Minha filha tem alguns problemas assim, mas sempre desde pequena eu ensino que não pode desrespeitar ninguém da escola, muito menos os professores. Tem gente dizendo um absurdo mesmo. No meu tempo de adolescente, minha professora até me colocava de castigo. Tem gente dizendo aqui, olha, eu tenho um cuidado que abandonou a sala de aula por ameaça. Chega a esse ponto? Chega sim a é o medo, esse né? ponto. É o medo. E Mas, o assim, adoecimento também, né? Começando agora,
ia parar. É porque eu já estou, né, com mais de 20 anos. Eu pararia. Se eu estivesse começando agora a carreira, eu não ficaria. Quando ela coloca, né, a questão da criança, da família, eu falo mais além da sociedade em si. Então, assim, às vezes, banalizando tanta coisa, né, a violência, está tão cotidiano que a escola é um lugar seguro, que as pessoas entendem, mas está passando a não ser. Porque o ataque também não é só aos professores, aos próprios colegas, né, aos servidores. Então, assim, alguns têm muito respeito, mas tem outros assim que está tão banalizado, eles já não sabem, por exemplo, vão para a escola e não querem abrir um caderno, não querem abrir uma prova. Não querem. E acham que no final vai dar tudo certo e passa de qualquer jeito. Então, assim, a sociedade em si, eu vou dizer que ela está doente, né? A questão de você trabalhar com o coletivo, não ser o individualismo, porque, assim, o capitalismo é isso, né? Cada um por si e vão tocar. Isso leva para nossas crianças, né? É o reflexo, é o que ela vê na internet, é o que vê o pai. A família hoje não tem tempo. A família, estou falando da escola pública na maioria das vezes. O pai, às vezes, não vai na escola não é porque não quer, é porque não tem tempo. Tem diferença, Kelly, por exemplo, do que a gente está falando aqui por dois momentos. A Maria Aparecida pontuou na escola pública, né? Que acho que é a sua principal experiência. Você que lida também com o particular, tem diferença do comportamento dos alunos ou está a mesma coisa? Não. Em relação à violência, falta de respeito aos professores e a toda a equipe escolar, hoje não tem diferença. A única diferença é que a escola particular, ela ainda tem ferramentas, como, por exemplo, ela chama a família, pede para a família procurar profissional e vai notificando essa família. Chega um momento que, se a família não cumpre o papel dela, a escola pode, dentro do regimento dela, convidar esse aluno a se retirar. A escola pública não pode, não tem essa ferramenta. Então, mas as duas estão no mesmo contexto de violência, de banalização mesmo, de atitudes agressivas, e eles estão normatizando esse padrão de comportamento, independente da rede pública ou privada. Tem mais comentários aqui. Boa tarde. O que falta realmente, né, são os pais de antigamente que ensinavam aos filhos a respeitar, porque hoje nem os próprios pais sabem o que é respeito. Tem gente falando, eu sou da época em que éramos educados em casa para respeitar os professores. Eu cresci assim, hoje eu sou mãe, pretendo educar meu filho desse jeito. Tem outro comentário aqui, peraí que estão chegando vários. Fui criada no meio da periferia, não tinha diálogo com os meus pais, sempre me batiam e eu era uma aluna agressiva na escola. Quando eu cheguei aos meus 12 anos de idade, eu coloquei a minha mão na consciência, olha, com 12 anos, hein? E falei que não queria viver uma vida assim, uma vida violenta, e eu poderia mudar, graças a Deus. Hoje eu mudei, eu sou formada, trabalho. Olha que relato interessante, né? A educação salva, né? É, isso aí. O que eu vejo também, Roberta, é a falta das consequências. Por exemplo, os meninos têm esse padrão de comportamento, então toda ação gera uma consequência. Eles não estão tendo em casa essa consequência, por ao contrário, às vezes são presenteados. O menino apronta a semana inteira na escola, chega o final de semana, ele vai para a festa com os amigos, ele ganha uma roupa nova, ele recebe dinheiro para poder sair, quando, na verdade, ele deveria ter a consequência daquele ato durante a semana. Não, você não vai ter isso, porque você precisa refletir sobre os seus comportamentos na escola. Então, falta esse pulso das famílias em relação a ter as consequências. Sabe o que eu percebi aqui nos nossos comentários? Me perdoem, pai e mãe, tá? É que ninguém até agora trouxe um relato falando, meu filho já teve tal comportamento na escola e eu fiz questão de corrigir, ensinei isso, ensinei aquilo. Todo mundo aqui falando, ó, eu crio meu filho para educar. Será que é essa a realidade que a gente vê acontecendo na sala de aula? É isso que eu estou querendo dizer. Será que em casa a criança é de um jeito, chega na sala de aula, eles colocam as asinhas para fora e os pais não estão enxergando isso? Também tem esse contexto, que você chama os pais, não, mas meu filho jamais faria isso, meu filho jamais seria capaz de fazer isso. E
ali a família se depara com um outro ser, totalmente diferente de casa. Acontece isso? Os pais ficam surpresos? Sim, ficam muito surpresos. Isso também acontece. Porque a criança, a família é a pequena sociedade dela, a escola passa a ser a sociedade seguinte. Só que é uma sociedade onde cada um traz consigo uma formação, uma educação, e ali ele vai desenvolvendo novas habilidades. Então, nesse desenvolvimento de novas habilidades dele consigo mesmo, é onde as famílias ficam surpresas, porque não esperam algumas atitudes. Agora, nessa pesquisa, eu anotei um outro dado aqui, que 66% se sente acolhido pela escola. E aí a gente para pensar, 66% se sente acolhido. Mas, por outro lado, 60% não respeita o professor, não valoriza o professor. Qual conclusão que a gente pode tirar disso? Sendo que a gente está falando de números parecidos. Ao mesmo tempo que eles não respeitam e não valorizam, mais da metade não respeita e não valoriza, mas também mais da metade se sente acolhido. Nós temos na escola atual que eu dou aula, nós temos uma turma que é bem difícil, bem problemática, mas eles não são faltosos. Aí entra a questão. Regra é amor, Roberta. Justamente. Eles Regra não são. amor. E não só isso, eles não são faltosos, por quê? Porque ali é o espaço onde eles encontram os colegas. Entendeu? Que, inclusive, na pesquisa fala que todos têm uma boa relação, geralmente, com os amigos. Então, eles não faltam, mas dentro da sala de aula, na relação professor-aluno, eu, enquanto autoridade ali dentro da sala, eu não sou autoridade nenhuma. Eu não mando em nada. Muito pelo contrário. Eu sou o tempo todo descredibilizada. A minha figura ali já é bem ultrapassada. Mas aí repete em casa também, e aí repete em casa, na escola. E eles gostam da escola porque as regras traz para esses alunos segurança, conforto, né? Porque é como se eles estivessem caminhando, né, numa estrada com corrimão. Quando falta a regra, ele fica à deriva, ele não tem essa direção do corrimão. Então, a regra ela é importante, eles se sentem amados, podem não gostar a princípio, mas eles se sentem amados, acolhidos, se sentem importantes nesse processo. Se deixasse esse assunto aqui, ia até amanhã, e eu chego até a me emocionar. Por vários momentos aqui eu fiquei assim, emocionada mesmo, de lembrar que a parte mais gostosa da minha infância, as minhas melhores memórias, estão na escola. As minhas também. Então, eu acho que se a gente souber educar bem os nossos filhos, eles vão ser eternamente gratos pelas memórias, pela educação, por tudo que a educação realmente transforma. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Roberta. Você também. Paz, consciência, conversa com seus filhos sobre esse assunto, tá bom? Beijo, boa tarde.